No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia sobre a face do abismo o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. E disse Deus: e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas de noite. E foi a tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus: no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão e a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão de céus. E foi a tarde e manhã do segundo dia. E disse Deus: ajunte-se abaixo das águas dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cujas sementes nela sobre a terra. E assim se foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e manhã do terceiro dia. E disse Deus: na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para os luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Foi então a tarde e a manhã do quarto dia, do quinto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de uma alma vivente, e voem as aves sobre a expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves que multipliquem-se na terra. E foi a tarde e manhã de mais um dia. E disse Deus: produz a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então disse Deus:
Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma costela de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela de Adão, Deus fez a mulher. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãs? Tá tudo bem com vocês aí? Você permite que o Espírito Santo fale com você agora? Aleluia. Tem uma palavra de Deus para você, que tem a ver com tudo isso que você viu até então, e eu espero poder estar na continuidade daquilo que o Espírito Santo está derramando sobre você, amém? Eu sou o pastor Gabriel, estava aqui ministrando uma encenação teatral para você, e agora eu quero ministrar algo da parte de Deus à luz da palavra do Senhor. Você recebe no seu coração? Então feche os seus olhos agora. Põe a mão assim na direção do seu coração e diga: Espírito Santo de Deus, fala comigo esta tarde. Eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, para que o Senhor fale comigo. Traz revelação do alto para a minha vida agora. Eu recebo tudo do Senhor, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Quantas estão empolgadas aqui? Aleluia. Você veio para uma imersão das mulheres, glória a Deus por isso. E o Senhor tem grandes coisas para fazer e falar sobre a sua vida hoje, amém? Sabe, irmãs, muito o Senhor tem derramado e liberado sobre as nossas vidas. Eu quero me deter no texto que nós fizemos agora menção aqui na encenação de Gênesis, capítulo 2. Se você puder, abra sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
E aí então, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E aí então ele deu direção para o homem que desse nome a todas estas coisas. E depois ele fez, conforme nós ministramos aqui, com que o homem pegasse no sono. E aí então ele, da costela do homem, fez para ele esta auxiliadora, que lhe fosse idônea, que lhe fosse do agrado do seu coração. Eu quero te dizer uma coisa. Você observou aqui na narração que o Senhor criou todas as coisas. A Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu, a terra, e depois a terra tornou-se sem forma, vazia, e se fez necessário que o Senhor criasse a terra nos seus detalhes, e Ele foi dizendo: haja luz, e a luz aconteceu. Depois Ele disse: haja firmamento, que Ele deu o nome de céu depois. E isso aconteceu. E todas as coisas que Deus ia dizendo, falando, Ele ia manifestando com realidade. E hoje eu quero falar rapidamente, em pouco tempo que eu tenho aqui, falar um pouco desta realidade, a realidade de Deus na sua vida, amém? Sabe, irmãs, diante de todas as coisas que o Senhor criou, diz a Bíblia que no sexto dia Ele criou o homem e deu algumas atividades, algumas tarefas ao homem. Só que depois de ter criado o homem, o Senhor, Ele então resolveu de criar alguém para o homem. Eu não sei se você já observou, mas a última coisa, ou a última criação de Deus ali no começo do jardim e tudo o que aconteceu, foi a mulher. Eu quero te dizer, a mulher foi a última a ser criada, e é o ápice da criação de Deus. Você acredita nisso? Então, saiba de uma coisa: você, mulher, foi pensada, planejada, querida da parte de Deus desde a sua criação. Você, mulher, como eu acabei de dizer, é o ápice da criação de Deus. O Senhor planejou a sua criação. Ele olhou para uma necessidade e pensou, planejou, sonhou, projetou que você viesse a existir. Lá em Eva, você veio a existir. Sabe por quê? Porque desde o início, o Senhor sonhou com você. E sabe, eu disse aqui que nós vamos falar um pouco dessa realidade. E sabe qual que é a realidade? A realidade daquilo que você, há pouco, estava aqui declarando. No comecinho dessa programação, você fez algumas declarações a respeito de quem é você, a respeito de quem Deus diz quem é você. E sabe, hoje, eu e você estamos em situação, em momento, em que muitos dizem muitas coisas a nosso respeito, a respeito da igreja, a respeito da criação do Senhor. E você, mulher, você que foi projetada, sonhada, planejada no coração de Deus, existe uma realidade da parte de Deus para você viver. Existe algo da parte de Deus que também foi sonhado no coração de Deus para que você viva. Então deixa eu te explicar uma coisa: não importa o que as circunstâncias dizem a seu respeito, não importa o que o diabo diz a seu respeito, nem tampouco o que as suas próprias debilidades dizem a seu respeito. Eu vou te dizer o que importa. O que importa é o que Deus diz a seu respeito, e o que Deus manifesta a seu respeito, para que você viva. Sabe, eu não sei se você reparou, já tiraram daqui, não tem problema, mas para ficar bem próximo daquilo que a Bíblia diz, nós pegamos aqui uma espécie de massa. Você viu uma massa?
que aqui na figura de Deus Ele estava criando o homem e depois a mulher. Eu vou te falar uma coisa. Após o Senhor ter modelado o homem e depois a mulher, algo aconteceu. Algo veio a acontecer para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Eu vou te falar uma coisa e denunciar aqui uma mentira que o diabo vive contando para você. Que você continua sendo aquela massinha. Que você continua sendo apenas alguma coisa para servir em algum momento ou servir em algum lugar. Alguma coisa que uma hora está funcionando, outra hora não. O que o diabo tenta dizer para você o tempo todo é que o seu único propósito é satisfazer a necessidade de alguma coisa ou de alguém. Isso é o que o diabo tenta colocar na sua cabeça. E com isso, quebrar, paralisar, anular o plano de Deus para você. Mas sabe, logo após o Senhor ter criado a mulher, o homem também, mas naquele momento, após o Senhor ter criado a mulher, Ele também soprou sobre ela o fôlego de vida. Sabe para que isso aponta? Isso aponta para que hoje você perceba com revelação da parte de Deus, que esse mesmo fôlego de vida flui através da sua vida. Sabe por quê? Porque esse Pai amoroso que te criou, Ele te ama profundamente, para que a sua própria vida flua na sua, para que a própria vida do Senhor flua através de você. Sabe, o tempo todo nós escutamos muitas dessas mentiras, mas eu vou te dizer, para você mulher, uma das mentiras que você mais escuta, uma das mentiras que você mais ouve, do diabo, do mundo, das circunstâncias e talvez até mesmo das suas debilidades, das suas fraquezas, é a mentira de que você não vai dar certo, e que o único motivo, propósito de você existir é para que alguma coisa ou alguém tenha favor no seu lugar, tenha favor por causa do seu trabalho, por causa do seu empenho, por causa do seu serviço. Mas deixa eu te dizer, o favor de Deus também está sobre você. Eu quero te falar uma coisa, o Senhor, no ápice da sua criação, Ele criou você para que em tudo que você fizer, em tudo que você colocar as mãos, sobre tudo que você liberar a palavra, tenha êxito da parte de Deus. Então escute isso, não importa o tanto que o diabo, que o mundo ou que as circunstâncias estão dizendo, o que importa é o que o Senhor diz a seu respeito. E sabe, o Senhor diz que você é mulher virtuosa. O que é isso, pastor? O que é ser mulher virtuosa? É alguém que recebeu da parte de Deus o fôlego, recebeu o fluir da parte de Deus e hoje permanece fluindo e sendo um canal da liberação das virtudes do Senhor. Eu não sei se você se lembra, mas certo dia o Senhor Jesus estava caminhando, multidão, e veio uma mulher que atravessou a multidão, tocou nas suas vestes, por causa da sua necessidade, da sua enfermidade, e o Senhor Jesus parou tudo e perguntou o que havia acontecido, porque dele havia saído virtude. A virtude do Senhor que havia saído dele, que ele percebeu por apenas um toque daquela mulher, aquela virtude passou a ser
realidade naquela mulher. Aquela virtude foi o que curou aquela mulher. Aquela virtude foi o que transformou a realidade dela. Aquela virtude foi o que fez a página da vida dela ser virada e ela vislumbrar até então, a partir de então, uma nova história, uma nova caminhada. Tinha algo novo depois dali. Eu quero te dizer, existe algo novo depois que a virtude do Senhor flui através de você. E você que foi chamada de mulher virtuosa, para você está reservada um fluir de virtude constantemente, para que você desfrute do favor de Deus constantemente. E sabe, constantemente também, eu e você somos alvo, como eu disse agora, das mentiras e das circunstâncias do diabo, do mundo. Constantemente, essas coisas se levantam para tentar nos parar. Mas eu vim aqui hoje para ministrar uma só mensagem para você. A mensagem de que algo aconteceu para que você estivesse aqui hoje. Eu vou te dizer o que é. O que aconteceu foi a liberação, a manifestação do amor profundo de Deus Pai sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque sem esse amor, eu e você não existiríamos. Sem esse amor, você não conseguiria chegar até aqui. Sem esse amor, você não teria êxito no seu casamento, na sua família, com os seus filhos, com os seus pais. Você não teria êxito se não fosse a manifestação desse amor de Deus sobre a sua vida. E sabe, a Bíblia está repleta de situações e histórias de homens e mulheres que foram guiados pelo Senhor por uma santa convicção. Uma convicção que o Senhor plantou no seu coração, no coração desses homens e mulheres. E esse amor, a qual eu acabei de falar para você, que foi o que te gerou, que te projetou, que planejou você, que te trouxe até aqui, hoje, Ele quer gerar no seu coração também esta santa convicção. A Bíblia diz que uma certa mulher chamada Ruth, quem já ouviu falar de Ruth? Pois é, essa mulher, ela se casou, e na família a qual ela se casou, tinha a sogra dela, Noemi, tinha a cunhada dela, concunhada dela, Orfa, e algo desastroso aconteceu naquela família. O sogro dela morreu, o cunhado dela morreu, e o marido dela também morreu, e ficaram as três sozinhas, sem marido. Só as três. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, Noemi, que era a sogra das duas, com grande amargura, com o coração cheio de tristeza, porque havia perdido o marido, depois havia perdido os 2 filhos, chamou as suas noras e despediu delas, e falou: vão embora, vai procurar outro lugar para viver, porque eu já sou velha e eu não posso dar outro filho para vocês casarem, então é melhor que vocês vão embora. E naquele primeiro momento, as duas disseram: não, nós não vamos embora, vamos ficar aqui com você. E aí então, ela insistiu, Noemi insistiu e falou: não, acaso vocês vão esperar que eu arrume um marido, que eu engravide, que eu gere um filho, e vocês vão esperar que ele cresça, chegue na fase adulta? É inconcebível, isso é incoerente, não tem jeito. E ela ainda disse que a mão do Senhor veio contra a vida dela, então por isso era melhor que aquelas duas, as suas noras, fossem embora, fosse procurar o caminho da roça delas. Só que aí então, nessa segunda tentativa, a Bíblia diz que Orfa, ela aceitou então o conselho, se despediu das duas e foi embora.
Só que, nesse mesmo momento, Noemi se voltou para Ruth e falou: Ruth, vai embora também. Pega aí o exemplo da sua cunhada e vai embora também. E a Bíblia diz que Ruth olhou para sua sogra e falou: eu não vou me separar de você. Onde você for, eu vou. Onde você morar, eu vou morar. Aonde você estiver, eu estarei. O que você fizer, eu vou fazer também. O Deus que você adorar, eu também vou adorar. Alguém carregada de uma santa convicção de que o propósito dela, junto com aquela mulher, não havia terminado. Qual que era a convicção dela? Uma convicção movida por honra. Por honra. E então a Bíblia diz que Noemi voltou para sua terra em Belém e Ruth foi com ela. Ruth foi com ela. E chegando lá, algumas coisas aconteceram. E dentre as coisas que aconteceram, alguém que fazia parte da família de Noemi, chamado Boaz, que tinha condição de recebê-la em casamento, ele fez isso. E Ruth se casou com Boaz e gerou filho, gerou outros filhos. E a Bíblia diz que Ruth, por causa da sua perseverança, por causa da sua convicção, da sua forte convicção, Ruth foi abençoada. Sabe por quê? Porque Ruth passou a estar na genealogia de Cristo. Eu não sei se você já reparou, mas dentro da genealogia de Cristo, você vai chegar até Davi. E sabe quem foi Davi? Bisneto de Ruth. Sabe, existe um valor específico para aquela que persevera, para aquela que permanece, para aquela que vai até o fim. Nós temos falado nesses dias a respeito de sermos aquilo que Deus nos chamou para ser, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas. Eu quero te dizer, a mulher virtuosa não foge dos problemas. A mulher virtuosa enfrenta os problemas e é vencedora sobre os problemas. A mulher que é virtuosa, sábia, prudente e que persevera diante das circunstâncias, ela alcança no Senhor, alcança do Senhor favor, graça, bondade. E sobre tudo isso, eu quero te dizer uma coisa: Ruth alcançou bondade da parte do Senhor, porque a sua convicção não foi abalada pelos problemas. Sabe qual que era a convicção de Ruth? De que ela era completamente amada. Sabe, irmãs, nós temos muito aqui hoje ainda para ministrar da parte do Senhor ao coração das irmãs. Mas eu quero te dizer, existe uma realidade preparada para você. Sabe qual que é a realidade? A realidade do desfrute completo do favor de Deus, quando você percebe que é completamente também amada do Senhor. Sabe por que que a mulher foi criada? Porque ela é amada. O Pai te ama. O Pai que te criou ama você profundamente. E esse mesmo Pai que te ama, te dá condição, força para permanecer, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das circunstâncias contrárias. O Pai que te ama, faz você avançar e ser vencedora sobre todas elas. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Então eu quero te dizer, existe um amor a ser dispensado, a ser derramado sobre a sua vida hoje, amém? Então eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu quero orar com você a respeito disso. Sabe, hoje, com tudo o que tem acontecido, a identidade
do Filho de Deus, a identidade da mulher de Deus, da mulher cristã, tem sido fortemente atacada. Sabe por quê? Porque o diabo ama dizer para você que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que não tem jeito. Ama dizer para você que você foi esquecida, foi deixada de lado. Mas eu quero te dizer, o Senhor te trouxe hoje aqui para reafirmar o tanto que Ele te ama, e o tanto que o amor do Senhor vai gerar convicção no seu coração, para permanecer e ser o projeto de Deus realizado, manifesto nesses dias, para a sua casa e para a sua família, amém? Então põe a mão assim na direção do seu coração. Eu quero clamar que você ore agora, que você comece a dizer para o Senhor o tanto que você é amada. Diga para o Senhor: eu sou amada do Senhor, eu não aceito outra realidade, eu não aceito outra informação, eu não aceito nada que venha do diabo, nada que venha deste mundo, eu não aceito nenhuma outra realidade que não seja a realidade do Senhor na minha vida. O Pai me criou, o Pai me formou, o Pai me gerou, me projetou, o Pai que foi quem me colocou como vida, colocou sobre mim a sua própria vida, gerou em mim a sua própria vida, e me ama completamente. O Pai que me ama, Ele me coloca diante das circunstâncias para ser vencedora, para ser vitoriosa. O Pai que me ama, coloca diante de mim condição, capacitação, unção da parte do Espírito de Deus, para avançar conforme o seu projeto, conforme o seu plano. Diga para o Senhor: Senhor, eu não aceito ser bloqueada, eu não aceito ser paralisada, não importa o tamanho do problema, o tamanho da circunstância, eu vou continuar, eu vou permanecer, porque o Cristo que me chamou, o Senhor que me chamou, que me projetou, me deu condição, me deu palavra, me deu caminho, me deu unção para avançar e ser vencedora sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Eu sou mais que vencedor. Fala isso para o Senhor, diga isso ao Espírito de Deus: Senhor, no nome de Jesus, eu estou disposta, com o meu coração aberto, para receber do seu amor, que o seu amor seja manifesto de forma sobrenatural na minha vida. Hoje, nesses dias, eu fui chamada para viver a manifestação do amor de Deus, do amor de Deus. Oh, aleluia! Diga isso para o Senhor, diga isso para o Senhor. Oh, rabalache que terebarabalas, oh, reheriandere barabalas. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Aleluia. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãs, como eu disse, o que o Senhor colocou no nosso coração para hoje, reservado para você hoje, existe uma liberação e um dispensar da parte de Deus a respeito de você, sobre você, nesses dias, que o Senhor quer que você viva, que o Senhor quer que você desfrute. O Senhor me mostra como se fossem muros, muro atrás de muro, assim ó, diante de algumas pessoas. E a impressão que dá é que quando você consegue romper com um muro, com uma muralha, vem outra. Aí depois, outra.
Aí você fica pensando, até quando? Até quando? Até quando eu vou escutar essa palavra de que existe algo novo para mim e a única coisa que eu estou vendo na minha frente são muros? Sabe, eu creio que o Senhor está derramando hoje o basta desse até quando sobre a sua vida. Sabe o que significa isso? Que existe algo que rompe com todas essas muralhas, existe algo que rompe com todas essas barreiras, e eu vou te dizer o que é o pleno amor do Pai que te gerou, que te criou, que te projetou e que te deu a unção para avançar. Eu queria que você, nessa disposição de espírito, recebesse da parte do Senhor esse derramar do amor de Deus, amém? Então eu queria orar ainda mais por você sobre isso. Eu queria chamar as irmãs que são discipuladoras aqui, e você que tenha a liberdade no Espírito de sair do seu lugar e vir até aqui e receber uma oração, uma simples oração, com o seu coração aberto, com o seu coração liberado, disposto para receber do Senhor, amém? Então enquanto louvamos aqui, enquanto cantamos, você sai do seu lugar, procure aqui alguma dessas irmãs aqui, para receber de Deus. O que você vai receber de Deus? Você vai receber uma imposição de mãos da parte dessas irmãs e um derramar sobrenatural do amor de Deus, o amor do Pai sobre a sua vida, que te faz romper com as muralhas, romper com as barreiras. Você está cansada de muros na sua frente? Então hoje o Senhor vai te dar condição de romper de uma vez por todas com eles. Receba do amor do Senhor, receba da manifestação do amor do Pai, o amor do Pai sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, o amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me voltar. Posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Eu queria dar liberdade para as irmãs, porque tem bastante gente aqui que veio para receber oração. Você que quer ser o canal de Deus, o vaso a ser o canal das virtudes do Senhor, se você quiser, não precisa ser discipuladora só não, você pode sair do seu lugar e vir aqui e abençoar alguém, amém? Você tem uma palavra de Deus, uma oração a fazer, então deixa o Espírito Santo te usar, tá bom? Não fica limitada a estrutura não, então deixa o Espírito Santo te usar. Sai do seu lugar, vem orar por alguém também. Você que é líder de célula, você que quer fazer uma oração, talvez você está aqui para receber, mas você quer orar antes por alguém, então ore. Aleluia. Deixa o Espírito Santo usar você para derramar o amor do Pai, o amor do Pai, o amor do Pai. Eu fui, mas teu amor por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim.
pode dizer glória a Deus? Aleluia, aleluia. Então, se você pode, aí no seu lugar mesmo, com os olhos fechados, estenda a sua mão assim, para o alto. Fala assim: Senhor Jesus, eu recebo tudo que o Senhor sonhou, projetou, planejou para a minha vida. Eu sou filha amada, eu sou alvo do amor do Pai, para viver as realidades que o Senhor sonhou para mim, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, glória a Deus.